Our turnkey solutions cross all areas and include engineering and project design, regasification plants, refueling stations, LNG, CNG, renewable solutions, hydrogen and biogas, bunkering systems, support to gas distribution companies, gas regulation and metering stations, gas distribution networks, maintenance and assistance, metrology services, and Metro Mozambique in the LPG sector, cylinders requalification, storage, bottling plants, distribution, Progas Angola. PRF is not only a service provider, but also a certified equipment manufacturer, bringing its own knowledge to the way people produce specific components and systems that can maximize the potential of each installation. PRF has developed an online platform, WebCop, capable of monitoring in real time the installations per client request, bringing downtime and technical support to a completely different level. Being a gas service provider, we believe we have the opportunity and the duty to contribute to a better environment. Each time our partners create new ways of bringing cleaner energy to life, we also create new ways of getting it to where it's really needed, to people. PRF, move with us towards the future. Legal. Então, esse vídeo foi interessante. Eu gosto de compartilhar ele por conta de falar um pouquinho de várias etapas e várias áreas em que a PRF atua, né? E principalmente a parte de mobilidade. Eu acho que deu para ver bastante nas imagens aí, boa parte de construções e infraestruturas para postos e tudo mais. Essa apresentação é um pouco mais dedicada para a área do hidrogênio. Eu acho que é um tema bem importante, bem interessante e latente hoje, principalmente aí no Nordeste, e espero poder contribuir com um pouco mais de informação para vocês. Falando rapidamente da PRF, uma empresa aí com 32 anos de experiência, focada em gases combustíveis, tá? Desde fósseis, como a gente passou bastante falando ali na apresentação, envolvendo GLP, gás natural, e também hidrogênio, biogás, biometano. Começamos a trabalhar com GNL, o famoso gás natural liquefeito, que também está surgindo bastante aqui no Brasil agora, como, embora seja fóssil, também como medida de mitigação de emissão de carbono, comparado com outros líquidos. Já fizemos mais de 300 instalações. Viemos ao Brasil em 2005 para um projeto junto com a Petrobras e o White Martins na época, que era o projeto Gemini, levar gás para onde não existia, ou seja, redes estruturantes. Fizemos os primeiros postos de abastecimento veicular com GNV, com base em GNL. Eu estou falando hoje de GNV, GNL, mas isso tudo também pode ser traduzido para bio-GNV, bio-GNL também. A gente pode falar sobre isso também. O número está um pouquinho desatualizado, já passamos de 100 postos. São, poxa, um sexto de todos os postos europeus foram fabricados pela PRF, envolvem gás natural veicular. Temos presença na África também, com GLP, redes de gás, redes estruturantes. Tem um projeto bem famoso que é o Pipeline Virtual, ou a rede de gás estruturante da Ilha da Madeira, que nós desenvolvemos também, operamos isso até hoje, levando gás natural para substituir uma matriz que era a base de óleo combustível em geração termoelétrica. Iniciamos também algumas operações com abastecimento de navios com gás, também mitigando emissão de carbono, né? Então, algumas embarcações são operadas a gás, abastecidas com GNL operando a gás, e em 21, recentemente, começamos a desenvolver e atuar no mercado com hidrogênio, até por demanda europeia mesmo. Avançando aqui, onde nós temos nossos escritórios, né? Estamos no Brasil, no Chile, etc., em vários outros países, onde já fizemos projetos, aí são dezenas de países diferentes, é uma companhia de atuação global, e um pouquinho dos clientes que nós atendemos. O projeto mais recente que estamos desenvolvendo no Brasil é com a Eneva, projeto de regaseificação para descarbonização de matriz energética no Maranhão para outros clientes finais dela, tá? E aí, indo para a parte do hidrogênio, gente, se eu estiver muito rápido, me avisem, sintam-se à vontade para... Na verdade, eu não consigo ver nem as questões, então, no final da apresentação, eu acho que a gente para tirar umas dúvidas, certo? Certo, você não se preocupe não, porque depois das apresentações a gente tem um debate. Excelente, show de bola.
Então, na parte do hidrogênio, esses bullets, essas pontas aqui, eu vou conseguir passar eles um a um com vocês, de maneira mais objetiva, né? E o primeiro deles, engenharia e projetos. Fazemos todos os projetos, toda a engenharia, dimensionamento, construção de equipamentos em casa mesmo, lá na PRF Mineria, o que é muito fácil também para trazer material para o Brasil por conta dos acordos bilaterais. E temos a base aqui também, parceria no Brasil, para poder prestar todo tipo de atendimento, suporte, instalação, projetos turnkey e tudo mais. O primeiro projeto que a gente desenvolveu, esse eu vou passar um pouquinho rápido, que foi a mistura de gás natural com hidrogênio. Surgiu um projeto em Seixal, no sul de Lisboa, da antiga Galp Distribuidora, e um produtor de hidrogênio local. Um camarada montou uma unidade de eletrólise, é uma unidade pequena e tudo mais, e produzia hidrogênio. Começaram a desenvolver a ideia de descarbonizar a rede de gás urbana, né? Então, começaram os projetos, isso não existia regulação ainda em Portugal para isso, não existia nenhum tema latente, nada que permitisse uma operação comercial desse porte. E a PRF foi convidada para ajudar a desenvolver a solução que vai unir esse hidrogênio com o gás natural e permitir que isso fosse injetado, esse mix fosse injetado na rede de gás urbana. É uma rede de distribuição, na época era Galp Distribuidora, agora ela foi vendida para uma outra companhia chamada Floene, onde o time recentemente, aí, inclusive o pessoal da FIAC teve a chance de visitar. Então, hoje sim, existe uma unidade em operação comercial de mistura de hidrogênio com gás natural para distribuição e injeção nas redes urbanas de gás. Esse projeto atende cerca de 80 e tantos clientes. Foi um projeto inicialmente piloto, num fim de linha de gás natural, de distribuição, baixa pressão, 4, 5, 6 bar, né, de uma rede da distribuidora, da concessionária de gás. E o projeto foi concebido para poder misturar em volume até 20% de hidrogênio. Tá? Hoje ele está trabalhando com 15%. Ele foi gradualmente aumentando mês a mês com a participação da Bosch. A Bosch foi avaliar a casa dos clientes para ver o aquecedor, o fogão, se ele comportaria trabalhar com esse mix. Fomos vistoriar também algumas indústrias que têm algumas pequenas caldeiras e aquecimento de água para poder usar esse mix, né? E não houve nenhuma necessidade de alteração. Minto. Teve uma alteração na casa de um senhor que tinha um aquecedor de passagem a gás, que na verdade não era nem para estar funcionando com gás natural. Ele estava num estado deplorável, substituíram para um outro equipamento comercial. E está operando lá já há um bom tempo. Entrou em operação comercial em março. E interessante é que a comercialização dessa mistura lá em Portugal ela é feita por quilowatt, por energia, e não por metro cúbico. É contabilizado por metro cúbico, claro, porém, essa unidade, essa nossa planta, a gente pode ver, ela está montada dentro desse container. Na direita tem a planta de produção de hidrogênio, né? Nós fornecemos os tanques, as estruturas, os skids que fazem a injeção desse hidrogênio na rede e a tubulação. E essa é a unidade que está em operação lá. Ela está no fim de linha, do lado de um Citygate. E aí nós temos uma automação. O charme a mistura de gases é uma coisa muito antiga já, mas o charme está no controle, automação e registro confiável desses dados. Então nós temos calorímetros e painéis de operação 24/7 registrando os teores de mistura, porque, primeiro, o cliente não pode notar a diferença quando tem ou não tem hidrogênio, e a gente não pode deixar que a concessionária fature nada mais nem a menos com relação a esses diferentes teores de hidrogênio que podem ser injetados. A gente sabe que o hidrogênio hoje ele tem em volume, lembrando, em volume, ele tem uma densidade energética menor do que o gás natural. Em peso ele tem uma densidade energética maior, mas em volume não. E a gente faz todo esse controle por volume. Então essa é uma unidade e ela é passível de visita. Caso tenham interesse, podem entrar em contato que a gente pode organizar esse visita a campo para conhecer a unidade. Avançando um pouquinho, tivemos um outro case muito interessante aí, totalmente ligado à mobilidade. A prefeitura de Cascais, em Portugal, lá em Portugal eles não têm concessionárias de transporte público, pertencem à prefeitura, os veículos, a operação toda. E a prefeitura de Cascais, indo para a área de mitigação de emissão de carbono, decidiu adquirir 2 ônibus a hidrogênio, 2 ônibus elétricos, para poder fazer os ensaios e testar isso nas vias.
Eles compraram os elétricos, eu não sei dizer quem fabricou, mas os a hidrogênio eu tenho certeza, foram da Toyota, a Caetano a Caetano Bus tem uma fábrica lá em Portugal. Eles adquiriram, são ônibus movidos a hidrogênio com célula de combustível. E precisavam do posto para abastecer. Nós desenvolvemos o posto para mobilidade, é esse que vocês estão vendo na foto. É um posto super compacto, ele é portátil, ele cabe num caminhão, você coloca numa prancha no caminhão e transporta, para poder abastecer esses veículos, porque como isso foi acontecer meio rápido, eles não tiveram tempo de construir e era uma questão de testes e ensaios, eles não fizeram uma instalação definitiva, né? Então compraram. Junto com esse posto, como foi um dos primeiros postos que surgiram em Portugal, se não me engano, foi o primeiro. A Toyota também apareceu por lá para levar alguns Mirai para serem abastecidos, eles estavam em teste, rodando e tudo mais. Então, nós temos essa unidade que está em operação, já abasteceu mais de 16, se o número está desatualizado, já deve estar nos 20, 16 toneladas de hidrogênio abastecidos. É, é uma unidade que comprime o hidrogênio, armazena em alta pressão, faz o dispensing, né, que é o abastecimento. Dá para notar aqui que o hidrogênio ele não usa bocais tradicionais, né, de abastecimento. É um sistema também, além da mecânica interna, ele tem toda uma eletrônica, uma interface eletrônica para conversar com os carros. Então, o posto ele fala com o ônibus e fala com o Mirai ou com o Nissan, qualquer outro que aparecer lá para ser abastecido, para poder avaliar qual é a temperatura do seu tanque interno, qual que é a pressão que tem lá dentro, posso encher mais, posso encher menos, como que está isso? E ele monitora também a temperatura do hidrogênio. É engraçado, o hidrogênio ele não segue muito bem a lei geral dos gases aí, de quando você expande o hidrogênio, ele não esfria, como a maioria dos gases, ele aquece. Então, por isso que você tem esse dispositivo para poder fazer esse controle, essa conversa, fazer o enchimento dos veículos. Todo mundo fala, hidrogênio é perigoso, etc. Como qualquer outro gás, né? Se não tratado com respeito e com a devida tecnologia, realmente pode ser perigoso, como qualquer outro gás combustível, gás natural, GLP e tudo mais. Tem muita tecnologia envolvida nisso, tem muita segurança, muito teste. A gente está falando de um posto que armazena hidrogênio a 500 bar, tá? É uma pressão bem alta. Abastece os ônibus a 350 bar. Abastece os Mirai a 700 bar, né? Então é uma coisa bem interessante. E tem funcionado muito bem há bastante tempo, sem falhas, sem né, algum. Nesse caso, como esse posto foi feito numa área muito pequena, dá para ver que ele está alocado num estacionamento, né? Ele não tem produção local de hidrogênio. Eles adquirem, nesse começo, eram só 2 ônibus também, adquirem o hidrogênio dessas grandes distribuidoras, fabricantes de gases do ar, e aí, no futuro breve, teremos um posto maior. Resumindo, fizeram os testes com os veículos, os ônibus a hidrogênio na rota e com a carga deles que eles têm lá, estava com uma autonomia de 450 quilômetros aproximadamente entre abastecimentos, considerando que a gente faz o abastecimento em 10 minutos ou menos. É ao mesmo tempo que você encher um veículo num posto convencional com diesel e tudo mais. Sistema todo autônomo, conecta e deixa que ele enche sozinho. E aí eles tiveram os problemas. E, pelo amor de Deus, gente, não estou defendendo uma solução ou outra, tá? Os ônibus elétricos acabaram não sendo escolhidos para a frota deles por conta do tamanho da infraestrutura que eles teriam que produzir para poder abastecer a frota deles. A ideia deles é terem mais 30 ônibus que já foram encomendados. E os elétricos eles passavam muito tempo abastecendo. Então, a ideia deles foi partir para o hidrogênio para ter maior disponibilidade de veículo na rua e mais tempo de uso e maior autonomia também. Os elétricos na rota específica deles estavam com 150, um pouco menos de 200 quilômetros de autonomia. Então, isso não foi interessante para a operação da Prefeitura de Cascais. Mas eu tenho certeza que em várias outras operações, o elétrico vai ser a melhor solução, eu tenho certeza. Eu sou defensor daquela matriz mista de tipos de transporte e aquela matriz energética mista. Eu defendo muito isso. Acho que não existe uma coisa uníssona. Biogás, biometano, gás natural e tudo mais. Então, avança. Esse posto ele vai ser descomissionado em breve e assim que nós terminarmos de construir o posto definitivo, que vai ter várias unidades de abastecimento e vai ter uma unidade de eletrólise também embutida nesse posto para produção local de hidrogênio. Eles entenderam que seria mais econômico do que comprar gás a todo momento e vai ter essa unidade. Eles não têm área para poder produzir energia
verde ali, é uma garagem pequena, é apertada. Então eles vão, para garantir que o hidrogênio seja verde, é uma das premissas do projeto, eles vão adquirir, a prefeitura vai adquirir, vai contratar energia certificada da rede, mesmo lá de Portugal. Avançando. Bem, aqui tem uma imagem para ter uma ideia de como esse posto é portátil, né? Ele realmente foi concebido para ser pequeno, deslocável, para você levar para onde precisar, com armazenamento de alta pressão e o posto para poder ficar, eles poderem inclusive ficarem alocados com distâncias de segurança de um para o outro, o armazenamento de um lado e o posto do outro, facilitando essa instalação. Praticamente não requer construção civil. Esse posto, inclusive da imagem, ele já operou várias vezes de cima desse caminhão, né, para não ter que usar gruas nem nada. Aí outros projetos, esse é um projeto para Madrid, na Espanha, com a Exolum. Nós produzimos os dispensers, são, como é um posto público esse, aí já é um dispenser certificado, né, comercial, e nós desenvolvemos toda a infraestrutura para Madrid, para ela poder abastecer os ônibus e veículos comerciais. Aí a gente abastece já 350, como também 700 bar. Um pouquinho das imagens do que produzimos, todos os skids, os tanques, o armazenamento de alta pressão, as unidades de compressão que nós integramos também para poder viabilizar isso daí. Tudo isso é feito lá em Portugal de maneira skidada, já chega no site praticamente pronto. É colocar parafusar no chão e botar para rodar. Esse daqui é o posto definitivo que vai para Cascais, do primeiro ônibus que nós vimos, né? Então é um posto convencional, visualizando os dispensers aqui e tudo mais, e a unidade de compressão afastada, com a parte de eletrólise e armazenagem ao fundo, aqui atrás desse painel. Esse aqui é o modelo 3D, não é o real ainda, tá? Mas já está em construção. Tivemos dois outros projetos também de abastecimento que foram para a Polônia. A Polônia também vai utilizar hidrogênio no abastecimento de alguns veículos pesados, principalmente mobilidade urbana, ônibus, né? Porque você tem trajeto controlado, ponto de partida, ponto de retorno e tudo mais. A PRF está desenvolvendo toda a parte de compressão e armazenagem. Eu nem arrisco dizer o nome das cidades da Polônia, tá? Se vocês me desculpem, mas também é numa outra cidade na Polônia que não vai ter produção local de hidrogênio, vai ser abastecido com trailers de hidrogênio verde comprado de outras distribuidoras. Em Portugal, temos outros projetos de outros 3 postos que vão ser construídos, incluindo aí no escopo da PF veio produção de energia solar, eólica é muito presente em Portugal, tá? Por conta do footprint da área ocupada, mas né, a gente sabe que na Europa a geração solar não é tão eficiente quanto a gente pode ter aqui no Brasil, a um custo similar com o que a gente tem aqui no Brasil, principalmente no Nordeste. Então, eles trabalham com, muitas vezes, fontes eólicas, eletrólise local para produção local e abastecimento. São 3 novos postos em Portugal, previstos para o ano que vem. Em Évora, aí saindo um pouquinho da mobilidade, mas não deixando de lidar com ela, Évora é a cidade que tem a Capela dos Ossos, não sei se já viram, um lugar muito bonito de se conhecer. E lá eles desenvolveram um projeto de Power to X. O que que é? Existe uma produção de hidrogênio verde, não é nosso escopo, tem produção com energia renovável. A PRF desenvolveu toda a unidade de compressão e armazenamento de gases, e esse hidrogênio vai ser usado tanto para distribuição, para você levar para outros locais, para indústrias e tudo mais, como também para alimentar um gerador a célula de combustível. É um gerador estacionário de energia que entra em hora ponta, né, ou para fazer peak shaving, alguma coisa do tipo. Então, em vez de você armazenar isso em baterias, né, você armazena em cilindros, armazena energia na forma de gás e converte ela para energia quando necessário. É um projeto de pequeno porte, são poucos quilowatts de geração, é um piloto que está rodando lá. Mas é bem interessante, achei válido mencionar. Um pouquinho das construções, né, que nós fazemos, toda a parte de tubulação, tancagem, detecção de gases e vazamento para garantir toda a integridade da solução, nós integramos isso tudo. E tem mais 2 projetos em Portugal, dado o sucesso que foi em Seixal, né, com a Fluene, com a antiga Galp. Nós estamos já desenvolvendo para implementar 2 unidades de produção de hidrogênio e mistura e blending com gás natural para injetar. Uma em Rio Maior e outra em Passos de Ferreira, também em Portugal. Em breve elas vão estar disponíveis para visitação. Toda a rede de gás, uma curiosidade, essa rede de gás que trafega esse hidrogênio e também a mistura, ela é toda de PAD. Então, é uma rede de baixa pressão,
Lá em Portugal, eles têm uma rede muito nova, né? Uma rede muito recente, pouca rede de gás carbono, de aço carbono, perdão. Então, decidiu-se partir para essa mistura de hidrogênio com gás natural em pequenos trechos de rede de baixa pressão, porque sabe-se a dificuldade que é de misturar e trafegar isso em redes de aço carbono de alta pressão, como gasodutos de transporte e tudo mais. Isso leva um pouquinho mais de tempo e requer um pouco mais de cuidado. Essa daqui é uma outra unidade de mistura gás natural com hidrogênio que foi desenvolvida por um consórcio das indústrias da cerâmica e do vidro de Portugal. Portugal produz muito vidro e cerâmica, muito vinho, muita garrafa, muito azeite. E aí eles queriam estudar os impactos dessa mistura na qualidade da produção deles. Então nós desenvolvemos um pilotinho. Isso aqui cabe numa caminhonete, gente, é pequenininho. E é um pilotinho que vai rodar essas dezenas de indústrias para eles poderem fazer os ensaios, os testes e entender as receitas de mistura de combustíveis e os efeitos dela na produção do vidro, né, nos fornos de alta temperatura. Esse foi produzido, eu acho que está sendo comissionado agora já, se é que já não está em operação. Inclusive, eu estou indo para lá segunda-feira, quero poder ver essa unidade em operação. Um pouquinho mais da parte de equipamentos que produzimos, as unidades de compressão que nós integramos lá dentro da nossa fábrica, os racks de cilindros de armazenamento. Esse daqui prometo que vai ser o último, vou ser breve aqui, gente. Esse foi um posto também de abastecimento que foi desenvolvido para encomenda. Eu não posso mencionar o nome, eu peço desculpas, mas acho que vocês vão entender por questão de direitos de imagem, que é um posto que está sendo levado para o norte da África e vai rodar um pouquinho do Oriente Médio para acompanhar o maior rally off-road do mundo, né? Eu só não posso mencionar o nome. Esse rally vai conter alguns veículos leves, eu tenho medo de falar o nome do tipo, parecem uns Bajas, mas eu não sou especialista nisso, desculpem. São os veículos leves e uns caminhões de competição que vão ser movidos a hidrogênio, tá? E eles precisavam de um posto que pudesse acompanhar a corrida. A corrida são centenas de milhares de quilômetros e não centenas de milhares, centenas, milhares. E você precisa ter o posto para abastecer esses veículos. Abastecendo os veículos, eles vão correr e vão parar no próximo ponto de controle. É onde o caminhão tem que estar lá esperando para poder abastecer. Então, nós desenvolvemos uma unidade que tem compressão para os veículos pesados a 500 bar e 950 bar para os veículos leves, abastecendo a 350 os pesados, 700 os leves. Tem unidade de refrigeração para evitar que o hidrogênio aqueça. Lembrando que a gente vai estar com essa unidade no deserto, né? Então ela é um container de 40 pés, high cube tradicional, que fica em cima de uma prancha e esse caminhão que tem a vantagem de não ter que competir com os carros, ele vai pelas estradas mesmo e chega mais rápido no ponto de controle e consegue fazer os abastecimentos. Esse foi um marco muito interessante para a gente, né, em parceria com outras montadoras de veículos que querem colocar esses veículos à prova nessa competição. Espero poder acompanhar. E o hidrogênio, como não vai ter uma produção local, a gente vai levar uma espécie de uma carreta feixe, levando esse hidrogênio já a uma pressão de 200 bar, alguma coisa assim do tipo, uma pressão segura para ser transportado, que vai servir de buffer para o nosso posto. Tá? Lembrando, isso aqui foi desenvolvido para um rally, não é uma coisa que a gente colocaria na rua. A gente conseguiria fazer uma solução muito mais otimizada e menor, né? Mais prática, mais econômica. Esse daqui é o posto, com chiller, com todas as unidades. É um projeto muito bonito, muito legal. E todas essas unidades, engraçado não, interessante, todas essas unidades elas têm telemetria embutida. Então, todos os postos são monitorados remotamente, você avalia seu estoque de hidrogênio, quanto que abasteceu, quanto que deixou de abastecer, quantas falhas tiveram no posto, caso haja alguma, qual foi o motivo da falha, foi uma falha por operador, interrupção de abastecimento, alta temperatura, baixa, etc. Né? E, então, isso daí é um serviço que nós prestamos também de telemetria, suporte 24/7. Eu digo, Portugal tá distante daqui se precisar de algum apoio, nós prestamos 24/7, temos hotline por telefone e tudo mais, para evitar que alguém passe por qualquer tipo de necessidade. Fazemos toda a parte de manutenção, também preventivas e tudo mais. E, basicamente, é isso. Então, um segundo videozinho bem curtinho, só para arrematar um pouquinho, falando um pouquinho do hidrogênio, mostrando um pouquinho da mobilidade para você. Um minuto. We need energy every day. Energy to go further.
to accomplish our projects, to fulfill our challenges. It is the energy that moves the world forward, and we leave a mark on the world with our actions. The world is constantly evolving, and with it, so is energy. As such, at PRF, we contribute to the energy transition with the fuel of change. Hydrogen solutions. A clean and safe energy without CO2 emissions. The energy of the future today with positive impact on society and on the planet. At your side, in mobility, in industry, at home. We build the future every day, a carbon-neutral future, greener and sustainable. Our choices inspire the choices of others, and thus we change the world. Move with us towards a greener future. Legal, senhores. De maneira resumida, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, voltado para o hidrogênio. Lembrando que também, assim como nós fazemos os postos para hidrogênio, fazemos para gás natural e tudo mais, também trabalhamos muito, desenvolvemos muitos projetos na Europa com biogás, purificação de biogás para transição em biometano, compressão, transporte e até mesmo a liquefação desses gases. Tá? Então, caso precisem de algum tipo de apoio, seja institucional, seja industrial, fiquem à vontade para me contatar. O meu contato está aqui embaixo, tá joia? O aço filho. Pronto. Luiz, muito obrigado aí pela sua apresentação. Você trouxe informações muito importantes e atuais. A gente está vendo que Portugal está na ponta nesse desenvolvimento da utilização do hidrogênio verde. Todas as áreas, não só nessa parte de geração, de compressão e utilização. Muito interessante. Eu só peço para você aguardar um pouco, se você puder, porque depois Claro. das outras apresentações a gente vai fazer uma rodada de perguntas para a gente poder dar alguns esclarecimentos que, porventura, possam ser colocados. Certo, amigo? Claro, 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 a gente pode sim. Eu vou pedir desculpas para vocês. Eu tenho foi no mesmo dia, eu vou ter uma outra participação num evento às 7h30. Eu até peço desculpas se eu estendi demais o horário, não controlei muito tempo. Antes de 7h30 a gente começa esse encontro, viu? Perfeito. Eu Um agradeço abraço. muito, viu? Muito boa a sua apresentação. Então, Agradeço. nós é que agradecemos. Dando Beleza, continuidade gente. ao nosso FIEP Ambiental, eu vou ter o prazer de convidar Jacinto Souza. Jacinto é da Copergás, é da Companhia de Gás aqui de Pernambuco, que vem prestando um relevante serviço aqui à indústria do nosso estado, também na parte automotiva e também agora com interiorização, que é muito importante. Jacinto, por favor, sua apresentação. Senhores, em nome da Copergás, em nome da Mitsui Gás, Comit e Norgás, eu saúdo os colegas da FIEP, o Luiz da PRF, o Pedro Paulo aí, nosso amigo Pedro Paulo, do Sindicato das Indústrias de Reparação de Veículos, tá? Vamos aqui à nossa apresentação. Eu não sei se quem é que tá FIEP aí que está liberando as apresentações? Vamos ver aqui, vamos providenciar. Está sendo providenciado. Poder compartilhar a tela aqui, vamos ver se já consigo. Já está liberado? Está liberado. Acho que sim. Pronto. Vamos ver. Aqui, já estamos vendo aqui, viu, Jacinto? Perfeito, eu só preciso colocar ela aqui no modo... Agora? Agora Tá. sim. Agora está com a tela cheia, tá? Tela cheia. Bom, o tema é mobilidade urbana. Jacinto, o som está travando.
O seu som está travando. Renováveis. É, não está contínuo o som. Você está nos ouvindo, Jacinto? É, Jacinto, até agora. Então, vamos aguardar um pouco, que Jacinto pode ter tido algum. Agora, ele voltou. Voltei agora. Voltou, sim. Vamos tentar compartilhar novamente aqui. Tentar compartilhar a apresentação no modo completo. Só um minutinho. Vocês estão vendo a apresentação na tela? Tela cheia, sim. Bacana. Bom, a Copergás tem trabalhado bastante com relação à mobilidade urbana e eu vou mostrar aqui rapidamente. Não quero tomar mais de que 20 minutos aqui do tempo, tá? A priori, só destacar para vocês aqui a nossa composição em ações ordinárias é o governo de Pernambuco, 51%, a Norgás agora, substituindo a Comit, e a Mitsui Gás. Nós temos o gás natural renovável, que é o gás natural oriundo de fontes resíduos orgânicos, tá? Como de aterros sanitários, dejetos suínos, da cana-de-açúcar, e o gás natural oriundo do fóssil, né? Da decomposição das matérias orgânicas, que é muito mais conhecido e muito mais abundante. A Copergás já tem hoje contratos de biometano firmados aqui na região metropolitana. Temos a chamada pública para ampliar essa quantidade, esse blend de gás natural, biometano renovável na nossa rede e abastecemos praticamente 95% dos municípios de Pernambuco através do gás natural mais tradicional, como todos nós conhecemos. O gás natural ele é muito abundante no Brasil. Para vocês terem uma noção, nós utilizamos no Brasil, em média, 50 milhões de metros cúbicos diários. E nós reinjetamos nos poços algo em torno de 70 milhões de metros cúbicos, né? Esse gás poderia estar vindo para a terra, poderia estar sendo distribuído, fazendo a transição energética em vários municípios do Brasil, nos pequenos e médios municípios, com a infraestrutura mais adequada. O Brasil possui apenas 40 mil quilômetros de gasodutos, distribuição e transporte, enquanto que os Estados Unidos têm a Argentina tem 160 mil quilômetros, para vocês verem a distância que nós temos ainda da própria Argentina em nível de infraestrutura. Então, o problema do Brasil é infraestrutura, tá? E na medida que cresce a infraestrutura, você tem a acessibilidade desse produto tão importante que é o gás natural. É um combustível fóssil, sim, mas é um combustível muito mais limpo, conforme eu vou demonstrar. A Copergás tem feito investimentos expressivos anualmente, algo em torno de 150 a 200 milhões por ano. Nosso projeto agora é 900 milhões de investimento privado, tá, pessoal? Nos gasodutos, para que todo ano 150 quilômetros de gasodutos sejam feitos. Estamos entregando desde 2018 120 quilômetros de gasoduto anualmente. O próximo passo agora é chegar até Arco Verde, quiçá chegue até a Petrolina num breve espaço de tempo, quiçá chegue até a divisa com Alagoas num breve espaço de tempo. O próximo passo agora da Zona Sul é chegar até Palmares, já estamos em escada, os projetos já estão aprovados. Na Zona Norte aqui nós já estamos conectados com o gasoduto da Paraíba e até o Ceará, que é a malha da distribuidora TAG, Transporte de Gás Associados. Pois bem,
O gás natural ele é produzido em alto mar, na maioria 80% do produto brasileiro ele está sendo distribuído, ele está sendo produzido em alto mar, tá certo? Nas plataformas, eu não vou entrar em detalhes. Ele chega através de gasodutos até o nosso city gate, fazemos a redução da pressão e entramos no nosso cliente final, seja o shopping, seja o posto, seja um condomínio, seja qualquer tipo de segmento que nós abastecemos. O gás natural ele tem uma redução expressiva nos custos, já que ele é uma matéria-prima muito abundante e barata, próximo de outros combustíveis, e acredito eu que a tendência é baratear mais na medida que a gente conseguir trazer esses 70 milhões de metros cúbicos que hoje são injetados reinjetados nos postos, nos nossos postos de petróleo, visto não ter infraestrutura para que o gás chegue aonde precisa. E sem contar que foi descoberto, todos vocês devem acompanhar, a reserva equatorial, que pega aqui no Rio Grande do Norte e vai até a Guiana, uma reserva de gás muito maior do que nós temos hoje do pré-sal. Então, há motivo para a gente acreditar que o produto ele vai ser barateado e esses custos vão caindo na medida que a infraestrutura vai sendo feita. Sem contar que nós temos 20% do gás em terra, e o Nordeste é rico de gás onshore, como nós chamamos. Rio Grande do Norte, Alagoas, aqui os campos em terra, onde você tem ali, ou em lâminas d'água muito rasas, você tem gás também abundante. Bahia, Sergipe, águas profundas, né? Nós temos aí muito gás para chegar ainda até os consumidores, e com isso, aumentando a oferta, dá para quadriplicar essa oferta de gás hoje e, com isso, reduzir o preço. Então, ele tem um baixo impacto ambiental, sim, já que ele é apenas uma molécula de carbono e 4 de hidrogênio, H4, tá? Tem um fornecimento contínuo, você estando no gasoduto, provavelmente você não vai ter nenhum tipo de problema de desabastecimento, visto que esse gás está conectado em 40 mil quilômetros de gasoduto, é o que chamamos de efeito piscina, onde você tem bilhões de metros cúbicos que estão conectados com as plataformas de petróleo, está conectado com os terminais de GNL, com os poços onshore, com o metano que está em rede, como é o caso da Copergás a partir de 2024, tá? Aqui está um pouco aí da nossa malha, como eu falei, ela chega até Belo Jardim hoje, pela Zona Oeste, chega até a Escada pela Zona Sul e vai até a divisa com a Paraíba pela Zona Norte. Temos um projeto de expansão muito grande e vocês verão um pouquinho mais na frente, tá? Então, quando você não tem os gasodutos, é possível chegar através de redes estruturantes. São pequenas redes que nós construímos, como é o caso do município de Petrolina e de Garanhuns, onde o gás chega de maneira segura, prática, através do GNL, através do GNC. Nós temos esses projetos já sendo trabalhados há 2 anos e é um desenvolvimento, é um alcance muito grande para a população, visto que as pessoas que abastecem gás natural hoje em Recife ou em Petrolina, no extremo do estado, abastecem pelo mesmo preço, já que o gás é tarifado e controlado pela Agência Reguladora de Pernambuco. Isso é muito importante e eu vou mostrar a vocês aqui. Isso aqui é apenas um exemplo de rede estruturante abastecido por GNL. A PRF é um parceiro importante aí, desenvolve equipamentos muito bons, são muito tecnológicos aí, tanto na fabricação como também na operação dessas plantas. E nós temos algumas plantas instaladas em Pernambuco e queremos ampliar para outros polos, inclusive para o polo de Araripina, levar desenvolvimento, tirar o óleo, tirar o coque, retirar a lenha, que é o grande devastador lá do Araripe, do polo, né? A lenha ilegal, a lenha que vem a 700 quilômetros, a lenha que causa poluição, a lenha que roda à noite nas estradas. Esses dias tivemos um acidente grave com um caminhão de lenha, morreram várias pessoas, caminhão apagado, alguém bateu no caminhão na madrugada, porque o caminhão transita por não ter nota, por não ter controle,
Enfim, nós também chegaremos ao Polo do Araripe com todo esforço agora do governo do estado, da Mitsui e da Norgás. Nossa carteira industrial é composta por mais de 140 de grandes indústrias, mais de 1.000 indústrias de menor porte, tá? Em todos os segmentos, petroquímico, vidro, alimentos, cerâmico, papel e celulose, têxtil. Eu estou sendo um pouco rápido aqui, mas depois as perguntas vocês anotem, por favor, e abordem os temas que mais interessarem. Aqui está a prova de que o gás natural é um combustível da transição. Você tem aí um shopping, vários shoppings, todos os shoppings estão conectados conosco. Você tem restaurantes, você tem os hotéis, você tem as pousadas, você tem as indústrias, Moura Bateria, PQS, Fábrica da Vivix, M. Dias Branco, ou seja, onde o gasoduto chega, ele traz comodidade, limpeza e competitividade tarifária para os clientes. Temos aí mais de 1.000 unidades comerciais, 76 mil, já 78, essa apresentação está desatualizada, 78 mil unidades consumidoras residenciais. Então, quem não lembra da greve dos caminhoneiros, né? Quando tem greve ou quando o caminhão do gás GLP não consegue entrar na rua, é um Deus nos acuda, os síndicos ficam vendo os tanques baixarem e sem saber o que fazer se desabastecer as residências. Pois bem, com o gás natural esse problema acaba, que é igual a Compesa, é igual a energia elétrica. Você agora está ligado num sistema poderoso aí, que é o que chamamos de efeito piscina, eu expliquei anteriormente. Temos uma tarifa competitiva, o gás natural em Pernambuco, é a tarifa, não é preço, tá? É bem importante dizer isso, que a Copergás só ganha 35 centavos por metro cúbico. Esse é o único lucro que nós temos, lucro bruto, para pagar toda a estrutura. O resto é imposto e o preço da molécula, que é repassado aos consumidores através da Agência Reguladora de Pernambuco. Somos o terceiro mais competitivo do Brasil. Não é à toa, é através de bons contratos, de compras bem feitas, de processo de licitação com muita criteriosidade e análise, onde supridores diversos têm a oportunidade de participar e contratos bem feitos, flexíveis e firmes, tá? Esse é o segredo para estar entre os 5 primeiros do Brasil. E a diferença não é nem tanto. Nós temos um planejamento estratégico agora que é baseado aí na sustentabilidade, na mobilidade urbana, na inovação, no adensamento das redes para outros municípios não atendidos. É um plano agora robusto de 900 milhões do governo do estado, da Mitsui, da Norgás, antiga Comit, para que nós possamos estar ampliando os gasodutos e onde não tiver o gasoduto, levando o gasoduto estruturante. Se não está conectado na malha central, mas que tenha uma pequena malha e a gente possa atender com o mesmo preço da capital os polos de Pernambuco. Então, baseado nisso, esses são os nossos pilares para os próximos anos. Desenvolvimento econômico regional, adensamento, inovação no setor, já que nós estamos revisitando o processo, revisitando as aplicações, inserindo o biometano na matriz energética, podendo certificar, né, estar junto aos órgãos certificadores, entregando certificado de gás REC para as empresas que pretendem descarbonizar e pretendem comprovar que estão utilizando a energia mais limpa, né? Então, esses são os nossos pilares que nós vamos perseguir nos próximos anos. Aqui está a prova de que o gás natural é um energético da transição, realmente. Ele é 44% menos poluente do que o carvão, 27% do que o petróleo em geral, 33% do que os óleos, inclusive o óleo diesel, que move esse país através de caminhões e de ônibus. 26% mais reduz a emissão de CO2 comparada à gasolina. 17% comparado à GLP. E o próprio biometano, ele reduz a emissão de CO2 em 99%. 99%.
Eu estou vendo aí o colega da FIEP fotografando, eu mandei esse material aí para a FIEP, viu? Aí para Abraão. Pode tomar posse aí, tá? Então, veja, o gás natural renovável, o biometano, ele é 99% menos poluente do que esses energéticos que vocês estão vendo. Então, além dos particulados que é evitado, o CO2 é reduzido em 99%. Qual o problema do CO2? Qual o problema dos particulados? É que quando eles são lançados na atmosfera, eles ficam por 20 anos emanando energia. Aquece e fica por 20 anos irradiando energia na atmosfera. Esse é o problema que muitas vezes é até negligenciado, as pessoas não falam, tá? Queremos cada vez mais colocar biometano na nossa matriz energética. A partir de 2024, nós vamos estar aí com 10%, e quem sabe a partir de 25, 26, que nós estamos com chamada pública aberta permanente até o ano de 26, ou seja, vamos estar recebendo proposta durante agora esses 3 anos, quem sabe a gente esteja aí com 20 ou 30% da nossa matriz energética. O hidrogênio, ele está no plano da Copergás, Souza? Está. Porém, é preciso dizer que o hidrogênio, ele tem limitações, pois quando você injeta hidrogênio numa rede de aço carbono, seja ela com costura ou sem costura, esquele ou não, ela pode causar fissuras depois de 3%. O hidrogênio ele é muito mais utilizado em redes de PAD, né? É um poliestilene de alta densidade. Tudo bem, só que essas redes, na grande maioria, elas são utilizadas nos pequenos gasodutos, que não são de transporte. São redes urbanas, de adensamento de malha, e não no gasoduto, por exemplo, que eu levo até Caruaru, que eu levo até Igaraçu, que eu levo até Palmares. Nessas redes não, pois ele tem limite de bitola. E nessas redes de distribuição maiores, você tem aí, no nosso caso, até 24 polegadas. No caso da TAG, até 100 polegadas. Você tem 100 kg de pressão, certo? Então, o hidrogênio ele tem essas limitações porque ele causa fissuras na parede do tubo. Quiçá um dia a gente possa arrumar uma solução melhor para o hidrogênio. Tá? Mas nós temos projeto, sim, de injetar hidrogênio verde, né? Pelo menos, quem sabe, aí 3% de toda a nossa matriz energética. Aqui é o corredor azul, é o corredor que nós colocamos no nosso planejamento estratégico. Depois ali de Caruaru, a gente estender essa malha até Arco Verde, através de rede, e depois através de postos com GNL ou com GNC, criando as redes estruturantes que eu falei, tá? Criando as redes estruturantes que eu citei aqui. Onde você não consegue chegar com o grid inteiro, você chega com pequenos gasodutos e faz o transporte através do líquido GNL ou através do GNC, do gás natural comprimido. Atualmente, nós temos em Pernambuco 110 postos de combustível instalado. Nós temos mais de 90 mil usuários do IGNV, tá? De veículos leves, e nós somos um case de sucesso no Brasil. O GNV, ele representa 30% da nossa venda total, que são quase 1.800.000 metros cúbicos por dia, tá? 60 milhões por mês. Nós temos aí mais uns 35 postos contratados pelo Estado que serão instalados nos próximos anos. Tá? Então, o GNV em Pernambuco já é um case de sucesso e a gente vai continuar investindo nesse setor. Há um programa de governo, eu vou mostrar mais na frente, já caminhando para encerrar a apresentação. Apesar do aumento de preço que o gás natural teve recentemente, autorizado pela Agência Reguladora de Pernambuco, mesmo assim nós somos 45% mais competitivos do que os outros energéticos, que a gasolina, do que o etanol, tá? 40%, 45%, chega até 47% aí. Você roda muito mais com o mesmo valor, não é só a diferença de preço, é a questão da economicidade do combustível, por ser um combustível já na forma gasosa.
Então, você roda muito mais, praticamente o dobro do que os outros combustíveis. Eu acho que esse dado é um dado importante. Se todas as pessoas soubessem, com certeza buscaria colocar o GNV no veículo. Não estou querendo com isso justificar o aumento. Como eu falei, aumento de preço não somos da Copergás que faz. É quando se aumenta o Brent, né? A Petrobras, os grandes supridores, aumenta, a agência reguladora, ela mesma manda repassar. Quando diminui o Brent, ela mesma manda diminuir. E nós tivemos, esse ano em Pernambuco, três reduções, e ainda assim, o preço que é praticado hoje do GNV, depois do aumento, ele é menor do que em abril de 2022, ele é menor do que o ano passado. Vamos torcer que o Brent caia no mercado internacional, que a Petrobras e os outros supridores grandes, como Shell, Galp e outros que nós temos, reduza para que a agência reguladora reduza o preço e o GNV continue sendo competitivo, quem sabe até a gente vá para a primeira posição como o mais competitivo. Essa é a torcida da Copergás. Mostrando também que mesmo na bomba de combustível, eu tinha mostrado anteriormente o comércio, serviço e indústria, mesmo na bomba de combustível, nós somos mais baratos, inclusive, do que outros estados vizinhos, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe. Só não estamos mais baratos do que a Bahia aí, porque a Bahia tem um incentivo 100% no ICMS. Nós temos aqui em Pernambuco também, mas é 12%, não 18%, 12%. O governo trabalha com 12%, tá? Quiçá fosse 18% total do ICM reduzido. Mesmo assim, já é 12%. É um dos menores do Brasil, terceiro mais competitivo. GNR, já falei, o gás natural renovável. Por que renovável? Porque esse gás que as árvores, o CO2 que as árvores captam, né? Depois a cana, seja os produtos oriundos dessa matriz energética que utilizou o CO2, ela retorna como gás natural renovável e faz o ciclo completo, aposentando o carbono, tá? Esse é um programa de governo bastante interessante, tá? O GNV Leve, ele agora teve uma redução do IPVA. Há uma parceria com o Sindirepa aí para manutenção dos custos, o Pedro Paulo é testemunho. Nós estamos trabalhando fortemente no através do institucional da Copergás, para que desburocratize as vistorias e sejam muito mais rápidas ou dispensadas no primeiro momento, só depois da instalação é que venha a ser necessário para que, logicamente, cumprindo todos os requisitos de segurança, instalar no lugar aprovado pelo Inmetro, nota fiscal que comprou esses produtos de alta qualidade e resistência em Pernambuco, né? Estamos trabalhando aí para que a agência de Pernambuco possa fazer o financiamento com taxas mais competitivas. Estamos interligando mais 17 postos ainda esse ano, tá? E fazendo o corredor azul para que o Uber, para que o táxi, para que o trabalhador comum que tem seu carro com GNV, ele possa ir mais distante e voltar com GNV. Então, esse é um programa de governo, não é um programa para hoje nem para amanhã. GNV pesado, tá? O segmento aí de ônibus urbano. Nós estamos desenvolvendo diversas parcerias, vamos mostrar um pouquinho mais na frente, como também para o caminhão, para a indústria. Por exemplo, nós estamos aí tentando trazer a fábrica da MWM para fazer as conversões em Pernambuco. Hoje, um caminhão com GNV tem capacidade de rodar aí 600 quilômetros, 700 quilômetros, até 900 quilômetros, dependendo da quantidade de cilindro que é instalado. Praticamente o mesmo que roda um caminhão com diesel, né? Estamos com parcerias com a Scania também para desenvolvimento de caminhões, tá? Nesse programa do GNV pesado, a gente tem tido várias reuniões e visita a fábricas desses produtores aí de motores e caminhões, a GNV, tá? Estamos com um projeto de piloto urbano para trazer para Pernambuco aqui. A MWM está desenvolvendo já um ônibus para Itamaracá e também o caminhão para uma outra indústria.
Você abriu aí. Jacinto, O gás natural, em 3 anos e meio, o payback já deu retorno, tá? O retorno chega em 3 anos e meio. E se você pagar à vista, aquelas empresas que têm condições, ele teria um retorno em menos de 24 meses pela taxa de retorno que hoje você não consegue com dinheiro em banco. Então, é vantagem sim o caminhão, o ônibus, a GNV. E nós vamos ter em Pernambuco aqui, através do consórcio, tá certo? O consórcio aqui do governo do estado, a mobilidade urbana. Em breve vamos ter nossos primeiros ônibus rodando a GNV aqui no Brasil. Vamos ser também mais um case de sucesso através do GNV, tá? Então, temos articulado muitos movimentos, seja com fábrica, seja com empresas, seja com transportadoras, para que a descarbonização no transporte urbano aconteça num prazo muito rápido. 2024 vai ser um ano de muito sucesso aí para o GNV pesado em Pernambuco e para toda essa frota que vai aí deixar de poluir. Serão 38% a menos de CO2 despejado no nariz das pessoas, né, nos transuentes pelas ruas do Recife, nas grandes capitais, nos grandes centros urbanos. É bom para a saúde, é bom para o bolso, é bom para o meio ambiente. Descarbonizar, esverdear as moléculas pesadas e acabar com o particulado. Pois bem, temos aí esses incentivos também para a mobilidade dos caminhões, muito parecido com o programa que eu passei agora atrás, tá? Parcerias com fábricas, hub de desenvolvimento, corredor azul, dentre outros. E é isso. Procurei para compartilhamento aqui. Procurei ser mais breve aqui, devido ao tempo estipulado até 19h30. Muito obrigado a vocês. muito obrigado, Jacinto. Foi muito boa a sua apresentação e a gente sabe da importância que a Copergás tem para o desenvolvimento sustentável do Estado de Pernambuco. É um papel quase que fundamental. E você trouxe notícias assim muito boas. Essa notícia de que a gente tem no futuro próximo o ônibus, a GNV, vai ser extraordinário na descarbonização. Esse realmente é uma informação muito boa. Dando continuidade aqui ao nosso FIEP Ambiental, eu vou ter o prazer de passar a palavra para uma pessoa amiga nossa, presidente de sindicato, muito atuante, o Pedro Paulo, que é o presidente do Sindirepa, o Sindicato de Reparação de Veículos, que ele atua muito, ele luta muito para o desenvolvimento desse setor e principalmente também nessa área de utilização do gás natural veicular. Então, tenho o prazer de passar a palavra para um amigo aqui, Pedro Paulo. Por favor. Obrigado, boa noite a todos. Como foi dito, queridos e queridas amigos, eu sou presidente do Sindicato da Reparação Automotiva, para ficar mais fácil. Todas as empresas, oficinas retíficas, e um segmento muito importante para a gente hoje é o convertedor, a oficina convertedora do GNV. E nós, inclusive, no ano passado, tivemos um programa, e esse programa com o apoio do SEBRAE, esse programa com o apoio da Federação e do SENAI, a gente fez o encadeamento produtivo do GNV. Qual era a ideia? A ideia é transformar dono de oficinas, de convertedoras, em empresários. Porque a visão do dono é uma, a visão do empresário é outra. E a gente estava justamente com a ideia, estamos, de ajudá-los a ser empresário, a ser rentável, cumprir as normas nas instalações, a cumprir todo o papel deles, né? Porque a importância desse empresário é muito grande para que a gente possa desenvolver produtos mais confiáveis. E aí é quando a gente fala o seguinte, e o GNV, ele é um produto confiável, é um produto seguro? Ora, sem sombra de dúvidas. Tá? Se ele for instalado obedecendo aos padrões, às normas da ABNT, se ele for dentro do que o Inmetro determina, se as pessoas respeitarem os materiais aplicados de qualidade e competência naquilo que se faz,
você não terá praticamente nenhum incidente ou acidente derivado de GNV. E, às vezes, eu escuto pessoas falarem do GNV. Ah, mas eu não sei se eu botaria o GNV no meu carro. Sabe o que é o curioso? Mais de 80 mil veículos de mobilidade urbana rodam, transportando justamente essa pessoa que me perguntou, que talvez não colocasse o gás no carro. Mas ele anda todos os dias em um carro movido a GNV, com toda a segurança que pode ter. Tá? Outro dia conversávamos e o pessoal dizia o seguinte: nos últimos 10 anos, tivemos 13 incidentes no Brasil, tá? São mais de 2.700.000 veículos rodando com GNV no Brasil. Tivemos, nos últimos 10 anos, 13 incidentes, dos quais 3 vieram a ter um problema sério, até com perda de vida. Nesse mesmo período, nós tivemos 800 mortes por raio caindo no Brasil. Então, veja a segurança que se tem de usar o GNV. Praticamente total. Se você cumprir todo o regramento de instalação, é verdadeiramente muito seguro. Do ponto de vista de inclusão social, você imagine que desses mais de 90 mil proprietários de veículos, pelo menos 80, eles rodam com aplicativos de mobilidade urbana, produzindo emprego e renda. Né? É uma inclusão social muito grande. E aí o programa de governo, uma visão extraordinária, né, dessa parceria do governo com a Copergás, que nos recebe e que está sempre ali no nosso lado, tirando nossas dúvidas. Muitas coisas, às vezes, não podem responder porque não compete a eles, como foi colocado agora, a questão de preço não compete à Copergás, mas é uma parceira para toda hora, nunca se negou a nos receber e nunca nos deixou sem resposta. É muito bom para o Sindirepa ter essa parceria com a Copergás. Então, essa questão da mitigação da poluição, né? Se comparar com a gasolina, como foi colocada, chega a 70% menor, né? A carga de poluição. Então, também temos aí um combustível que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas da cidade, porque polui menos. Então, o que a gente fala, muitas vezes, quando você está conversando, e aí é um tema bem sensível, o GNV danifica o carro? Não, claro que não. Você colocando os equipamentos adequados, você fazendo as manutenções que tem que ser feita, o seu carro vai ter uma despesa, será talvez 3 ou 4% maior, mas você vai ganhar muito mais na economia que você vai ter por utilizar o GNV. É só tomar mais cuidado com velas, com cabos, uma vez por ano, pelo menos, verificar as bobinas, fazer essas manutenções na rede. Nós temos hoje 47 convertedores, porém, tem mais de 200 oficinas que estão prontas a trabalhar também com essa área. Então, é só buscar uma oficina qualificada, homologada pelo Inmetro, para fazer essas aplicações. A gente tem, assim, muito cuidado em capacitar as nossas oficinas e os nossos convertedores. O Sindirepa tem essa missão. E a FIEP nos apoia, o SEBRAE nos apoia, enfim, nós estamos nessa busca por uma melhoria contínua. Algumas pessoas nos procuram, querem saber como é que faz da melhor maneira. Alguns proprietários querem pegar o seu veículo do jeito que está, sem fazer uma manutenção adequada, sem preparar o carro para receber o GNV. Ora, se o carro já não está queimando bem com gasolina, e você não faz o reparo no carro, você não prepara o carro, e você bota um GNV, não pode dar certo nunca. Mas não é culpa do GNV, é porque o carro não foi adequadamente, não foi preparado para que recebesse aquela mudança de combustível, que já é certa e comprovada. A gente fala em 90 mil, mas eu posso lhe garantir, pelo que nós escutamos, que esse é o número que o Detran enxerga. Há mais de 100 mil veículos rodando com o GNV no estado de Pernambuco, e todos eles sem apresentar nenhum problema mais grave, se você fizer a manutenção. O Sindirepa se coloca, inclusive, à disposição para qualquer convertido que ainda não está conosco. Nós temos 20 empresas das 47 fazendo o projeto conosco, muitas delas já abriram filial. A gente criou o programa Além do Gás, para que ele receba o veículo e, além de fazer essa vistoria e essa revisão do gás, cuide também dos freios, da suspensão. Com isso, ele vai trazer a frota mais segura e vai aumentar, claro, as suas vendas, né? Vai agregar valor
ao seu negócio, tornando viável a oficina não apenas como um gás. Eu acho uma visão muito míope você abrir uma oficina, gastar uma pequena fortuna e trabalhar apenas com GNV. Ora, dê assistência ao seu público de GNV em tudo aquilo que o carro dele precisa. Afinal de contas, antes de ser um convertedor, você é uma oficina mecânica. Então, estamos aqui à disposição para esclarecimento, para associar, para dirimir dúvidas, treinar, capacitar. O Senai tem hoje uma escola dedicada ao GNV, inclusive com o que há de mais moderno, já visando diesel, também já estamos nessa pegada. A gente se coloca à disposição e eu acredito que dessa forma, se todo mundo fizer o bem pelo bem, fizer o seu dever de casa e não tentar inventar a roda, o GNV ele já é um sucesso e se tornará muito mais ainda no seu dia a dia. Oba. Então, agradeço a Pedro Paulo pelas informações que ele traz e realmente é muito evidente que o GNV traz uma contribuição não só na parte econômica, na parte ambiental e também essa parte de segurança. E à medida que a tecnologia vai evoluindo, a gente vai tendo cada vez mais garantia de segurança e também na conscientização das pessoas, porque, lamentavelmente, existem aventureiros que queimam ou vêm denegrir a imagem de uma determinada tecnologia porque vai se aventurar a fazer algum artifício em busca de diminuir custo ou aumentar uma lucratividade em detrimento de uma segurança, em detrimento de uma qualificação. Mas foi muito interessante e agradeço, Pedro, e essa parceria do Sindirepa com a Copergás é muito importante, porque juntos é que a gente possa construir justamente um Pernambuco mais sustentável, um Pernambuco mais descarbonizado, um Pernambuco mais verde. Não sei se o Luiz Camargo ainda está com a gente, ele estava com compromisso, vamos verificar se o Luiz está ainda aqui com a gente, que ele estava com compromisso, deixa eu ver se o Luiz está. Luiz, eu vou fazer uma indagação, foi muito Olá, bom. senhores. Boa. O hidrogênio verde, a gente sabe que o hidrogênio é um combustível para o futuro. Obviamente, o hidrogênio verde não é a bala de prata. O que a gente vai ter é uma conjunção de alternativas energéticas que venham atender a necessidade da demanda mundial. E uma das alternativas é o hidrogênio, que hoje o hidrogênio verde tem uma barreira muito grande, que é a barreira de ter competitividade econômica. A gente vê que o hidrogênio, o seu custo hoje ainda é muito elevado, porque ele depende de 70% de energia elétrica. Porque se você for obter o hidrogênio verde através da eletrólise, você vai gastar o que é água e energia elétrica. E mais nada, o eletrolisador, água e energia elétrica. Aí, pelo conhecimento que vocês têm, quanto tempo essa tecnologia precisa evoluir para efetivamente ele ter um preço competitivo que venha a efetivamente poder entrar no mercado e aí ele ter uma economicidade? Que tempo vocês vislumbram? Certo. Olha, eu queria muito ter essa bola de cristal e ter acesso a esse número mágico aí para poder adiantar essa resposta para vocês. Mas uma coisa, eu posso não dar um número agora, mas dá para a gente se espelhar no passado recente, de que quando a energia fotovoltaica começou a ser difundida no mercado, né, as plantas solares e tudo mais, era tudo caríssimo. A gente tinha módulos enormes, com pouca potência, e precisavam de áreas gigantescas, uma vida útil curta dos módulos, pouco eficientes e tudo mais. E hoje, a gente vai, não vou dizer nomes, mas você entra em qualquer loja de material de construção e compra um módulo fotovoltaico e monta na sua casa, porque ele ficou acessível tecnicamente, a durabilidade, a confiabilidade aumentou muito, né? E é muito fácil de você lidar com isso, ou seja, a engenharia maturou muito esses projetos. E é isso que a gente espera para o hidrogênio também, né? Então, começamos com o projeto de eletrólise, o processo de eletrólise é muito antigo, já acontece, já existe há muito tempo.
porém nunca teve um motivador, um fator que empurrasse ele à frente ou forçasse o desenvolvimento, né? E é diferente do que a gente está vendo hoje, a quantidade de fabricantes de eletrolisadores que está aparecendo no mundo, né? Como eles estão cada vez mais ganhando porcentagem em cima de porcentagem de aumento de eficiência, melhor uso da água, melhor aproveitamento dos resíduos e qualquer outra coisa, eu imagino que em pouco tempo, principalmente sendo fomentado da maneira que está pela Europa, né, que taxa a tonelada de carbono emitida e tudo mais, isso não tem volta a dar, como diz meu chefe português, né? Não, isso não tem volta a dar. O hidrogênio chegou e vai ficar. Não como a solução definitiva ou 100%. Não, eu entendo que isso não vai acontecer. A gente obrigatoriamente vai ter que trabalhar com uma matriz bem diversificada. Como o Jacinto disse, ah, o gás natural é um combustível que permite uma descarbonização tremenda da matriz que a gente já tem hoje no mundo, tá? Não estou falando especificamente do Brasil. Então, existem vários passos a serem dados ainda para mitigar as emissões, né? E eu acredito que muito em breve, eu acredito que nessa década ainda, a gente deve ter soluções assim muito mais evoluídas do que existem atualmente com relação ao hidrogênio, tanto com relação à eficiência, o consumo de água não tem como fugir muito, né? Ali é uma matemática pura ali de quanto de hidrogênio tem na água e quanto de hidrogênio você vai produzir. Mas sim de maneiras de você tornar cada vez mais esse projeto eficiente, né? Seja não totalmente com hidrogênio, mas seja ele com mistura com outros gases, com GLP que estamos estudando, com o próprio gás natural das concessionárias, e tudo mais. Eu acho que em breve, escuto muito lá que nessa década a gente deve ter uma revolução bem interessante ainda nas tecnologias e custos de produção e otimização dos recursos energéticos já disponíveis para poder produzir mais disso. Ok, muito obrigado, Luiz. Eu queria Joia. fazer agora uma indagação para Jacinto Souza. Jacinto, veja o seguinte: a indústria química nacional está sofrendo muito com o preço do metano. O metano é o gás natural, porque no Brasil o metano é precificado em normal metros cúbicos, mas o metano é uma commodity internacional e ela é cotada em milhões de BTUs. E a gente vê que um gás natural nos Estados Unidos está cotado a $4 por milhão de BTU e no Brasil a 12, quase 4 vezes mais. Então, isso tira a competitividade da indústria química nacional, que usa o metano como matéria-prima e usa o metano também como uma fonte energética térmica. Como é que eu sei que o preço do gás não é a Copergás que faz, que ele já recebe o gás da Petrobras, que, obviamente, como você coloca, ela tem uma produção muito maior. Hoje a gente produz na faixa de quase 110, 120 milhões de metros cúbicos por dia de gás, mas boa parte, como você diz, é reinjetada. Uma parte a gente entende o porquê, porque na medida que ele reinjeta, ele aumenta também a produção de petróleo, porque ele aumenta a pressão dentro da jazida, e também eles reclamam muito que o gás metano, que é obtido principalmente do pré-sal, ele tem uma contaminação muito grande do CO2 e o custo de retirada de CO2 é um custo muito elevado que não daria competitividade, mas, de todo jeito, a indústria química nacional está perdendo competitividade porque o preço do gás é muito mais elevado do que o mercado externo. Como é que você vislumbra isso para o futuro? Eu acredito que nós demos um passo importante com a criação da Lei do Gás, né? E a PL de abril de 2022, fugiu agora o número dela, vocês me desculpe, mas se você colocar Lei do Gás, PL de abril de 2022, onde é clara, ela diz que os grandes supridores, principalmente a Petrobras, que ainda tem 80, 85% do mercado, ela não deve desabastecer o mercado, mas, ao mesmo tempo, ela deve dar oportunidade para que os pequenos supridores possam serem competitivos, tá? Como é que se dá oportunidade aos pequenos supridores? Como, por exemplo, quando você dá acesso
Há quem tem os poços, tá certo? Quem tem cabeça de poço, quem tem gás associado ao óleo, passar nas UPGNs da Petrobras. Passa na UPGN da Petrobras, faz a separação do óleo e do gás, e com isso ele tem acesso ao duto, o gasoduto de transporte, tá? Então, depois da lei do gás, nós tivemos mais uns 40 novos supridores no Brasil. Empresas que vocês não viam falar apareceram, como a 3R Petróleo, a Prio Rio, né? A PetroRecôncavo, a Origem Energia, Macau Energy, GNL Link, poderia citar mais umas 10 ou 12 aqui, que eu me recordo agora. Então, é preciso que haja competitividade, que essas empresas estejam integradas às malhas, que esse gás que é reinjetado nos poços, que ele possa ser trazido para a terra, tá certo? Que o mercado livre funcione, o mercado livre de gás funcione como funciona o mercado livre de energia elétrica. É verdade que a gente ainda tem no Brasil 65% dos consumidores cativos ao setor elétrico, as distribuidoras, né? É Vai verdade. esse ano, né? Porque agora, no próximo ano, vai ficar livre para pequenos consumidores, né? Pequenos consumidores, São Paulo já tem essa facilidade de qualquer volume para o Mercado Livre. Então, o que aconteceu no setor elétrico precisa acontecer no setor de gás. E isso só é possível com infraestrutura. Porque o setor elétrico, você está conectado aí, né? Em qualquer linhão que você pega, nos principais polos de cada estado, você se conecta, você produz, você gera na malha, né? Hoje eu tenho uma pequena geradora em Gravatá, uma GD, que eu gero para meus imóveis aqui em Recife, em Gravatá, e para alguns familiares. Então, eu utilizo de lá para cá. A partir de 2024, vou poder vender para, quiçá, até para algum colega aí do outro estado, né? Minha pequena geração. E o gás natural não é possível hoje. Você tem um poço, você tem produção, mas você não tem infraestrutura para escoar o produto. Você tem um lixão, mas você não tem infraestrutura. Você tem uma usina de cana, mas você não tem infraestrutura. Você tem restos numa ceasa, mas você não tem infraestrutura para um biogás e liquefazê-lo e colocar ele na rede da concessionária. Então, tudo passa pela infraestrutura. Com infraestrutura, nós vamos atender a indústria química, porque gás nós temos. Nós temos condições de colocar 200 milhões de metros cúbicos na rede dia, onde hoje a gente só utiliza 50. Vocês sabem que o potencial do biometano, falar de biometano é um tema novo e me perdoe aqui se eu falar algum número diferente do que alguns acreditam. 60 anos. Mas se fala no potencial, certo? Se fala num potencial de biometano de milhões de metros cúbicos por dia. Tem gente que fala 10, tem gente 60 que milhões fala... de metros cúbicos, que é o que se fala, né? Tem muito número, mas o que eu sei é o seguinte, é que nós temos potencial, porque a quantidade de lixo que se produz, a quantidade, né, de vinhaça da cana e de outros componentes da cana que deixa de ser utilizado para geração, né, para produzir biogás e a lavagem para o biometano, né? Imagina as frutas das ceasas, ceagas da vida aí, né, dos CEAGESP da vida, ou seja, do lodo e de tantos outros componentes que pode ser produzido biogás e biogás ser lavado para virar biometano. Então, eu creio que isso tudo passa pela infraestrutura. É preciso infraestrutura. Sergipe Águas Profundas. Nós estamos falando de um novo pré-sal que está aqui do lado. Agora, ele só vai chegar aqui se tiver gasoduto. A gente tem discutido com a transportadora associada do gás, a TAG, por exemplo, um gasoduto que ele não passe pela beira-mar, mas que ele passe, por exemplo, por Petrolina, pegando todo aquele eixo da Araripina, pegando o Crajubá, Crato, Barbalha, Juazeiro, e conectando as grandes cidades desses vários estados que precisam de desenvolvimento, Petrolina, Juazeiro,
o Piauí, né? Então, é infraestrutura o segredo para que o Brasil cresça e o preço caia, tá? Você tem razão, é um absurdo. O gás natural poderia custar 3, 4 dólares 1 milhão de BTU, que representa 26,8 metros cúbicos de gás natural. É vendido ainda no nosso país, nos Estados Unidos, em 1 milhão de BTU. 1 milhão de BTU representa 26,8 metros cúbicos de gás natural. Ok, muito interessante. E o ideal é realmente isso. Essa carência nossa de infraestrutura, ela ser atacada, porque tudo são oportunidades que a gente tem para interiorizar o desenvolvimento. Se esse nosso gasoduto seguisse em direção oeste, que chegasse em Salgueiro, de Salgueiro em frente ali ia para Aripina, derivaria para o sul, para Petrolina e para o norte, para Juazeiro. Contemplava 3 e podia chegar na Bahia, Juazeiro da Bahia. Então, veja, num gasoduto você contemplar 3 estados. Então, é a articulação entre os estados no sentido de viabilizar um projeto desse. Muito interessante. Agora, eu tenho uma indagação aqui para o nosso amigo. Senhores, desculpa interrompê-los, eu só queria pedir desculpas. Fique à vontade. É bem informal, por não. Não, Madina, que isso. Eu sinto muito, mas eu realmente vou ter que abandonar essa discussão tão interessante. Queria ter mais tempo aí para conversar com o Jacinto, com vocês, responder mais dúvidas do pessoal, mas eu tenho que participar de um outro compromisso. Eu peço 1000 desculpas aí por abandoná-los e queria agradecer aí pela chance de participar, pelo convite da FIEP. Trabalho excepcional, muito interessante, o conteúdo que é divulgado, a profundidade com que se debate alguns temas é bem interessante. Espero ter ajudado vocês. Contem comigo se precisarem tirar qualquer dúvida. Agradeço mais uma vez, senhores. Nós é que agradecemos. Você enriqueceu muito o nosso debate, tá certo? No futuro teremos outras oportunidades. Muito obrigado. Falamos, um abraço, boa noite a todos. Prazer revê-lo, viu, Luiz? Prazer é meu, Jacinto. Um abraço. Tchau. Mais. Voltando aqui para o nosso companheiro Pedro Paulo de Sindirepa, a gente vê que o Sindirepa está bem articulado com a Copergás, procurando formar uma mão de obra qualificada, uma mão de obra atualizada. Aí eu perguntaria ao nosso amigo Pedro Paulo como é que ele vê um potencial de expansão de veículos utilizando o gás natural no nosso estado. Excelente pergunta, meu irmão. Dos que ocorre hoje, nós falamos de 90 mil, nós entendemos, decretamos que já tem 120 mil, e uma demanda reprimida de pelo menos mais 100 mil. Então, nós teríamos hoje, inclusive já foi discutido com a própria Copergás, estamos discutindo com a Copergás e com a AGE, uma linha de crédito, não sei se eu posso falar nisso, mas uma linha de crédito especial para que as pessoas, em particular, o seu veículo para a mobilidade urbana. Por quê? Porque você atende muita gente. Quando você bota um Uber a gás, ele atende aquele cidadão, mais 15 que ele transporta durante o dia. Então, verdadeiramente, ele é inclusivo. Então, a resposta é sim. Nós temos hoje, pelo menos, 100 mil veículos de demanda reprimida que fariam, nos próximos 3, 4 anos, essa conversão. Muito bom. Olha, estamos chegando já ao final do nosso encontro. Eu quero agradecer a todo o nosso público ouvinte, que realmente é a razão de ser do nosso encontro, porque é trazer um assunto, um tema em que venha nos enriquecer de informação, de dados, para a gente ter um posicionamento melhor, no sentido não só de a gente lutar por um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais limpo, mas, sobretudo, a gente ter a informação e daí a gente ter a convicção para poder defender determinados temas. Então, em nome da Federação das Indústrias, quero agradecer também aqui a participação do nosso conselheiro Marcelino, agradecer a Abraão Rodrigues, que é o grande articulador também aqui do nosso encontro, agradecer a nossa colaboradora Daniele, que está aqui também nos ajudando, a todos vocês, aos palestrantes. Já sinto muito obrigado mesmo, porque você trouxe informações e, principalmente, coisas futuras que a gente está vendo aí, que Pernambuco pode avançar e precisa avançar. Nós podemos e nós precisamos.
e ao nosso amigo Pedro Paulo, que a gente sabe que é um grande guerreiro, um grande defensor pelo desenvolvimento do nosso Estado, que ele continue nessa luta. Se você permite uma parte, Ou não? Jacinto ficou no segundo lugar, falou 50% da minha fala. Olha, então eu agradeço a todos. Obrigado, prazer revê-lo, viu, Pedro? Um abraço a todos aí, os colegas. Esse é o último nosso Todos os ouvintes aí. Esse é o último nosso FIEP Ambiental do ano. Eu aproveito o ensejo para desejar a todos um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, com muita paz, saúde, prosperidade e que a gente colabore para um mundo mais sustentável e mais. Um abraço e boa noite para todos. Muito obrigado. Pode ir.